Convido agora Adriano Rogério Batistella, gerente de expansão e franquias Hering Store, com o tema Gestão Estratégica de Ativos de Varejo para a Blindagem do Mercado. Bom dia, obrigado. Vou colocar minha colinha aqui, porque sem a colinha não sou nada. Só um minuto. O Júlio me colocou numa fria. O Tacano me ligou e falou assim, Adriano, você topa fazer uma palestra lá, assim, com esse tema? Eu falei, Júlio, acho que aquela sua febre que você veio com a gripe lá de Nova York não passou. Acho que tem alguma coisa errada, né? Aí ele falou, não, tem sim. Aí ele sentou comigo e explicou o que eu tinha que fazer. E como bom professor que ele é, eu acho que eu aprendi. Vamos ver se eu aprendi de verdade. Eu sou, lá na companhia Hering, eu sou gerente de uma unidade de negócios estratégicos da empresa. É a unidade de negócios estratégicos voltados para varejo, especificamente do canal de franquias no mercado doméstico. A gente tem um gestor diferente para o mercado internacional e outros, na verdade, gestores para o canal de varejo multimarcas, o pulverizado, né? Eu estou com um pouco de tosse, peço desculpas, inclusive, antecipadamente. Bom, eu sou formado em administração de empresas, ao contrário da maioria aqui que é engenheiro, certamente. E eu tenho algumas especializações, eu tenho um MBA em gestão estratégica de negócios, um outro MBA em gestão estratégica de redes de franquias e negócios. Tenho algumas especializações específicas porque, em algum momento da minha carreira, eu percebi que é bem difícil ser engenheiro e faltava muito essa informação em algumas coisas que eu fazia. Então eu fiz um estágio como sócio na empresa de um sogro meu, ele é meu sogro, ainda tem a empresa, que é uma empresa de legalização e aprovação imobiliária, de gestão patrimonial. E eu fiz esse estágio de 1 ano, depois de velho, com ele, para poder entender um pouquinho como é que funciona isso, porque isso, a partir de um momento, começou a fazer parte do meu escopo, lá na companhia também, dentro da minha estrutura, né? A minha estrutura apesar de ser uma estrutura de negócios, eu tenho uma área bastante grande de suporte e de serviços para a rede franqueada, né? Eu vou tentar, de forma breve, resumir os 133 anos da companhia Hering. E o Júlio falou, não, você consegue resumir isso aí em 15 minutos. Eu falei, eu acho que eu vou tentar. A empresa, esse ano, completa 133 anos de vida. É uma empresa genuinamente brasileira, essencialmente brasileira. Ela foi fundada por 2 irmãos lá em 1880, o Bruno e o Hermann Hering. O Hering, que é o nome correto, né? Eles vieram em 1878 para o Brasil, fundaram a empresa em Blumenau, no Vale do Itajaí. E naquela época lá, eles eram essencialmente uma empresa de malharia. Então, o que a companhia Hering fazia naquela época, que a Hering chamava-se Hering Textil Santa Catarina. Eles fabricavam, a família fabricava, as matriarcas da família produziam isso lá, por incrível que pareça, isso é verdade. Eles faziam camisetas, a famosa camiseta branca, que provavelmente a grande maioria das pessoas que estão aqui dentro um dia já usou, ou certamente um filho seu vai usar. Eu espero, pelo menos. E naquela época, o que a companhia Hering sabia fazer, né? Ela sabia plantar algodão, é verdade. Ela sabia transformar esse algodão em fio. Era uma casinha que eles tinham lá e transformavam esse algodão em fio. E aí eles pegavam esse algodão em fio e nos teares manuais que existem até hoje lá no museu da Hering. Aliás, todos estão convidados, vale a pena conhecer. A visita é monitorada, aberta ao público, dá para conhecer um monte de coisa que eu vou falar aqui agora, é bem legal. E nos teares manuais lá de madeira, eles faziam o fio e faziam a malha e efetivamente produziam as camisetas, né? Isso aconteceu durante muitos anos na história da companhia, por algumas gerações. Aí lá na década de 50, mais ou menos, 50 para 60, a empresa pensou o seguinte, putz, eu acho que dá para fazer alguma coisa além de camiseta, né? A gente só faz camiseta, né? Será que não dá para fazer alguma coisa um pouco melhor? Não dá para a gente aproveitar e tentar evoluir um pouco no nosso processo produtivo? E havia uma pessoa lá dentro que se chamava Bruno Hering.
Esse talvez tenha sido uma das pessoas, ele talvez tenha sido uma das pessoas mais visionárias, provavelmente foi a pessoa de negócios, efetivamente, da companhia Hering, porque lá naquela década, década de 60 aproximadamente, ele começou a entender o seguinte: tá, tudo bem, a gente planta algodão, a gente faz fio, a gente faz camiseta, a gente vai aprender a fazer um monte de coisa diferente, mas o que a gente faz com a comunidade? O que a gente faz com o planeta? Isso na década de 60. Tem tudo isso registrado na história da empresa, né? Lá no museu a gente consegue visitar. E lá naquela década ele começou a dizer o seguinte: putz, eu preciso pensar no seguinte, olha, eu uso muita água do riacho aqui da nossa propriedade. E depois que eu uso e contamino essa água, eu jogo ela fora no riacho. Então, será que a gente não está fazendo alguma coisa errada? E aí, enfim, no final da década de 70, revisitando todos os processos produtivos, e aí a empresa já era uma indústria, já tinha um volume de produção considerável, já tinha vendido aí alguns bilhões de camisetas, né? Já estava se enveredando para algumas outras categorias de produto. Ela, naquela época, ela implantou a primeira estação de efluentes de águas lá do estado de Santa Catarina. Quem for visitar lá vai entender. Em 1973, eles inauguraram essa estação de tratamento, que hoje a gente faz o seguinte: a gente pega a água desse mesmo riacho, usa na produção, aí depois tem todo um ciclo de reuso, acaba esse ciclo de reuso, ele passa por essa estação de tratamento e volta 100% para o riacho novinha. Isso foi em 73 que eles inauguraram, 73, 74 que eles inauguraram. E aí, na mesma época, eles entenderam o seguinte: putz, a gente está num morro aqui, não sei quem conhece lá, Blumenau é bem acidentada, né? E a gente a nossa matriz fica num morro lá, essa planta industrial que está lá até hoje, onde fica a matriz lá. E nesse morro, haviam algumas áreas que estavam começando a ser desmatadas para invasão, efetivamente. Isso final da década de 70. Né? E aí, mais uma vez, esse espírito de sustentabilidade que já começava a acontecer lá naquela época, veio à tona e eles começaram a adquirir essas áreas contíguas ao imóvel atual da companhia. E hoje lá a companhia tem, só nessa planta industrial de Blumenau, que é a nossa planta matriz, nós temos 9 plantas industriais hoje. Só nessa planta matriz a gente tem 1 milhão de metros quadrados de área construída e 13 milhões de metros quadrados de mata preservada, com visitação pública, com uma série de atividades, inclusive lá. A gente tem uma atividade interna nossa, que isso só vale para colaborador, que são algumas atividades de vivenciais que a gente tem com empresas contratadas, que é para estimular o trabalho em equipe, enfim, uma série de outras coisas, e o próprio contato com a natureza. Né? Então, incrível, né? Lá em 1970 tinha alguém pensando nisso na companhia Hering, né? Os alemães lá. E eles são muito sérios, assim, é uma empresa muito séria, é um pessoal muito dedicado, é um pessoal que se preocupa demais com os princípios da organização. E esses princípios, eles estão no mantra da companhia Hering, que foi escrito lá pelo Bruno e o Hermann Hering desde da fundação da companhia, e até hoje eles norteiam as decisões da companhia Hering quando a gente fala sobre sustentabilidade, quando a gente fala de uma coisa que é absolutamente preponderante e fundamental para o futuro de qualquer organização, que é gente, a gestão de pessoas. Então isso é uma coisa bastante relevante na companhia Hering, e eles levam isso bastante a sério lá. Bom, isso era para tentar contextualizar um pouquinho aqui da história da companhia Hering aí até a década de 70, 80. Né? E aí, putz, legal, chegou lá na década de 90, a companhia Hering fazia o quê? Camiseta branca. Não é possível, tantos anos fazendo só camiseta branca. Né? E aí, em algum momento lá no meio da década de 80 aproximadamente, o Fábio, que aliás pediu para te agradecer e disse que não pôde vir, ele, que é o nosso atual presidente lá, o Fábio Hering, ele tomou uma decisão importante, que ele disse o seguinte: vamos aprender a fazer varejo. Né? Porque a gente sabia que naquela época nós tínhamos alguns ativos que eram extremamente importantes para a companhia Hering na época. Para a gente começar a entrar no tema aqui, eu estou falando de ativos que são ativos intangíveis. Então, esses ativos intangíveis a gente já conhecia. A gente tinha um monte de ativo imobilizado, nós tínhamos a Hering Nordeste,
que empregava 12 mil colaboradores na época, em década de 80, isso, lá perto de Recife. Nós tínhamos a Hering Europa, que era uma planta industrial nossa na Europa, que a gente fabricava todos os licenciados Disney para o mundo. A gente tinha as plantas industriais do Brasil, a gente tinha lá na Hering Europa essa planta que produzia também private label. A gente continuou fazendo private label até meados de 2007 aproximadamente. Certamente algumas pessoas aqui viram isso nas nossas lojas, né? A gente fez para Abercrombie, para Hollister, para Zara Europa, para Giorgio Armani, Emporio Armani, Wrangler, enfim, uma infinidade de marcas que agora não me lembro. E a gente fazia isso, porque esse jovem senhor, Fábio Hering, foi lá, né? E falou assim, putz, eu preciso fazer alguma coisa diferente de camiseta. E ele foi buscar essa inteligência nesses grandes players, fundamentalmente norte-americanos. Então ele foi lá e falou o seguinte, putz, como é que faz esse negócio aqui? Como é que eu construo uma coisa melhor? Como é que eu faço um produto de maior valor agregado? E como é que eu trabalho com os ativos que a gente já tem? E como é que eu transformo isso em valor? Como é que eu gero valor para o nosso consumidor que já gosta da Hering, que já acredita na qualidade, que é um produto bacana, que é uma marca simpática, mas eu só entrego camiseta, né? Então, naquela época, a gente conhecia muito bem os nossos ativos tangíveis, né? Que era tudo isso que eu falei aqui agora, né? A nossa cadeia de produção, que era enorme, e essas marcas que a gente aprendeu a trabalhar com eles e a produzir com mais tecnologia, né? Nessa ocasião, a gente fez um contrato com a Wrangler. Então, muitos aqui vão lembrar que a Wrangler chegou a ter mais de 100, 110 lojas no Brasil. Era uma rede de lojas franqueadas, extremamente rentável, e ela ficava sob gestão da companhia Hering. Então, isso lá no final da década de 80, mais ou menos, foi o nosso primeiro ensaio de tentar atuar no varejo. Porque a gente, uma empresa essencialmente industrial, que era malharia, que não sabia fazer moda, que a única coisa que a gente sabia fazer era produzir a camiseta e colocar para vender no supermercado, na feira, em qualquer lugar a gente encontrava a camiseta Hering, a gente teve que, em algum momento, e aliás, vale um parênteses aqui, o nosso presidente do conselho hoje, o senhor Ivo Hering, ele é neto dos fundadores, ele foi uma das pessoas que foi um dia lá em Recife, e junto com o Fábio, viu uma camiseta da Hering pendurada numa árvore, do lado de uma lojinha, e ela estava à venda. Era uma camiseta nova. Aí ele falou, não, tem alguma coisa errada. A nossa marca está se deteriorando e a gente está vendendo camiseta em árvore no Recife. Não pode ser. E aí ele ficou indignado com isso, e ele e o Fábio que começaram a pensar exatamente numa estratégia diferente para o negócio. E aí, nessa ocasião, aprendendo a trabalhar com algumas marcas que a gente já fazia o PL, né, o Private Label, aprendendo a trabalhar no varejo com a Wrangler, que infelizmente o nosso contrato acabou, a detentora da marca resolveu que eles deveriam tocar o negócio no Brasil, porque a gente construiu a rede de 114 lojas, se eu não me engano. A gente construiu a rede aqui no Brasil, né, era uma rede franqueada, rentável, com um preço médio muito bom dos jeans e tudo mais, a marca era super reconhecida. E eles entenderam, putz, o negócio agora ficou legal, vamos operar. Infelizmente, deu no que deu, a Wrangler desapareceu, né? É uma pena. Mas era muito bacana. E aí, com esse ensaio no varejo, com a Wrangler, o Fábio decidiu o seguinte, putz, a gente precisa de uma coisa diferente, porque a gente não tem um endereço. O consumidor não sabe onde fica a Hering. O consumidor ele compra a Hering onde? Na loja da Dona Maria, lá, coreana, não sei o que, lá na esquina, que até hoje tem, que são excelentes parceiros. Aliás, 16.500 pontos no Brasil a gente tem hoje. Esses clientes, eles fizeram a história da companhia Hering, mas eles não traziam para a gente valor para o negócio, valor para a marca. A gente tinha uma distribuição extremamente agressiva, muito grande, vendíamos de monte. Tinha lá as GOs, que a gente chamava na época de grandes organizações, e a gente vendia para eles, desde Carrefour até o que vocês puderem imaginar de GO, e não tinha valor. A gente não conseguia ter um endereço. E lá no iniciozinho da década de 90,
a gente começou com o projeto Hering Store, que na época chamava Family Store. Então, naquela ocasião, quando a gente começou com o projeto Hering Store, o objetivo era o seguinte: olha, a gente precisa agregar valor à marca, trazer valor para a gente, entregar valor percebido para o consumidor, e agora a gente é bom para caramba, a gente já sabe fazer varejo, isso no início da década de 90. Né? Puta, a gente é muito bom, vamos arrebentar, vamos abrir um monte de loja. Aí abrimos um monte de loja. Né? E aí, com essas lojas todas abertas lá no início da década de 90, a gente percebeu o seguinte: puta, a gente não sabe fazer varejo. É muito difícil fazer varejo, os econômicos não fecham, o projeto é muito ruim, a gente não tem coleção, a gente não tem produto. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 2 coleções por ano, dá para imaginar isso? Eram 2 coleções por ano no início da década de 90. A gente não operava com jeans, a gente não operava com tecido plano, né? Camisaria, por exemplo. E a gente fazia malharia, colocava na loja e achava que estava arrebentando, que a gente era super bom nisso. Né? Até que aconteceu aí, depois dessa saída da Wrangler, o início do nosso ensaio com a Family Store, aconteceu uma coisa grave, que foi no final da década de 90, que a gente estava aprendendo a varejar, a Argentina quebrou. E nesta ocasião, nós tínhamos um pouco mais de 60 lojas Hering Store na Argentina, um pouco mais de 60. E aí, é por isso que eu digo sempre que a Hering é uma empresa muito séria. Né? E aí a Argentina quebrou. Quando a Argentina quebrou, lá em 2000, 2001, nós tínhamos uma série de parceiros lá, operadores, varejistas, né, os nossos franqueados. Né? E aí a gente descobriu o seguinte: tinha um estoque gigantesco nas unidades. Né? E aí, mais uma vez, o Fábio e o seu Ivo Hering tomaram uma decisão e falaram assim: pode mandar para mim que eu seguro. E eles assumiram 100% do estoque dos parceiros comerciais da Argentina, porque eles não tinham como se desfazer disso. Então a companhia Hering absorveu esse estoque. Nesta mesma época, 2 anos antes, a companhia Hering absorveu o estoque da Hering Europa, porque a Disney falou assim: putz, não dá mais para comprar, porque a gente começou a passar por essa transição de do mercado asiático, da China, e aí a Hering não conseguia mais competir. Inclusive com as plantas brasileiras. Né? E aí a gente assumiu tudo isso. Fechamos a fábrica da Europa, assumimos o estoque da Argentina, fechamos 60 lojas, perdemos o faturamento do dia para a noite dessa quantidade de loja, e a empresa quase quebrou. 280 milhões de reais de dívida, 150 milhões de dólares só na Argentina, foi esse o prejuízo na época. Né? E nesse dia, em um mês, a gente tinha 23.500 colaboradores, e no mês seguinte a gente passou a ter 5.000 colaboradores, de um mês para o outro. Então, lá em 2000, 2001, ou seja, ontem, a Hering quase quebrou e tinha 23.000 colaboradores, e do dia para a noite passou a ser 5.000 colaboradores. Evidente que essa decisão foi muito difícil, óbvio, mas a empresa precisava sobreviver, precisava ficar em pé. Né? Então foi nessa época que a companhia Hering, tentando fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente já tinha de ativos imobilizados e aquilo que a gente tinha de ativos intangíveis, a gente precisava tentar descobrir qual era realmente a fórmula do negócio, o que a gente tinha que fazer para tirar a empresa daquela situação. E aí, em meados de 2004, 2005, a gente começou a fazer planejamento estratégico para efetivamente mudar a história do negócio. Estou falando de negócio por enquanto. Para mudar a história do negócio e tentar entender o seguinte: bom, o que a gente tem que fazer para vender mais? Porque naquela ocasião, como é que a gente ia investir, por exemplo, em sustentabilidade? Com 280 milhões de dívida. A gente vendia, para vocês terem uma ideia, a gente vendia 150 milhões e a nossa dívida era 280. Aí, em 2004, aproximadamente, o Steve Johnson fala uma coisa bacana, né, que as grandes ideias elas podem ficar incubadas durante mais de 10 anos, que é o caso da internet, por exemplo. Né? A internet ficou 10 anos lá no bolso do cara até um dia virar internet. E talvez o grande desafio da companhia Hering tenha sido conseguir se reinventar depois de quase 130 anos de vida, 120 e poucos anos de vida, conseguir se reinventar saindo de um buraco gigantesco desse, com dívida, não tinha crédito,
os nossos juros eram 50%, você quer, eu quero tomar um dinheiro aqui, 50%, senão eu não empresto. Era mais ou menos assim, né? Literalmente. E aí, nessa ocasião, a gente começou a entender o seguinte, como é que a gente dimensiona o tamanho do nosso negócio, o valor do nosso negócio, e como é que a gente transforma isso em riqueza? Como é que a gente tira dinheiro disso? Para pagar as nossas dívidas, para manter os nossos colaboradores e para fazer a organização crescer. A gente começou a desenhar um projeto estratégico em 2004. Em meados de 2005, 2006, a gente conheceu a KT, que foi quem nos ajudou a fazer o projeto de loja, o projeto Hering Store. Isso foi lá em 2005, 2006 ainda. E, além disso, a gente fez uma série de reorganizações, né? A gente reorganizou processos, reorganizou operação, a gente reorganizou financeiramente a casa, um monte de coisa. Teve uma reestruturação organizacional na companhia nessa época também. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha escritório regional no Brasil inteiro. Hoje só tem um escritório aqui em São Paulo e o de Blumenau. A gente tinha 13 vice-presidentes na companhia Hering. A gente tem hoje o Fábio Hering, que é o presidente, e 7 diretores, nada mais. Então a empresa se enxugou, mas aí falou assim, o que eu faço agora? Então a gente começou a olhar para esses ativos e falar qual é o principal ativo que a gente tem. O que a gente tem de melhor? O que a gente sabe fazer de melhor? Qual é o nosso core business realmente? Qual é a nossa competência essencial? Então, quando alguém olha para a companhia Hering, naquela época, quando alguém olhava, falava assim, o que a Hering sabe fazer, afinal? Porque a gente tinha um foco extremamente dispersivo. A gente fazia private label, a gente vendia em grandes organizações, a gente tinha franquia de outra marca que não era nossa, que era o caso da Wrangler. Então, havia um problema de foco, de direcionamento de negócio. E aí, nessa ocasião, a gente fez esse estudo, foi um estudo que demorou 2 anos, e a gente trabalhou muito para tentar direcionar isso. E a gente entendeu o seguinte, a gente já sabe varejar, a gente já sabe fazer malha, faz algum tempo, e a gente tem uma indústria lá, que é um ativo imobilizado. Além desses ativos, o que mais que a gente sabe fazer? A gente tem pessoas, a gente tem gente muito inteligente. A inteligência das pessoas que estavam lá dentro podia mudar a história da companhia. Então a gente tinha um ativo lá que eram pessoas, e a gente tinha um outro ativo lá dentro de casa, que por mais incrível que isso possa parecer, as pessoas subestimavam demais, que eram os 2 peixinhos, que era a marca mãe, a marca Hering, que talvez, ou posso dizer que sim, o maior ativo que uma organização pode ter hoje é a sua marca e as pessoas que trabalham dentro da marca. E a companhia Hering sabe disso e valoriza isso e começou a entender isso naquela época. A gente tem uma série de ativos aqui para fazer a gestão, só que são todos ativos imobilizados. Eu não consigo investir em ativo imobilizado, eu não consigo fazer investimento de capital, máquinas, eu não consigo fazer investimento em sustentabilidade. O que adianta eu ter uma estação de tratamento? Quando alguém for visitar lá, vai entender o que eu estou falando. A estação de tratamento de efluentes da Hering é gigantesca. A reserva que a gente tem lá é monstruosa. Mas o que adianta se não tem dinheiro para cuidar? O que a gente vai fazer? E aí a gente entendeu o seguinte, com este ativo, que é o nosso maior ativo, que é a marca Hering, a gente vai ter que mudar a história. A gente fechou completamente o espectro, mudou completamente o foco da organização, a gente parou de fazer private label, a gente parou de fazer qualquer outro negócio, a gente se concentrou naquilo que a gente sabia fazer, que era distribuição, produção, e a gente já sabia alguma coisa de varejo. A gente considera que a gente está aprendendo a fazer varejo ainda. E a gente estava aprendendo a fazer varejo. E aí a gente pegou esse que era o nosso principal ativo e a gente falou assim, tá bom, é um foguete, mas eu não tenho dinheiro para pôr combustível no foguete. Como é que eu vou fazer? E aí, qual era a mistura do combustível? A gente também não sabia qual era o combustível que tinha que colocar naquele foguete. A gente sabia, a Hering, marca bacana, 2 peixinhos, legal, tem uma baita penetração, a gente tinha mais de 25 mil pontos de distribuição naquela época, vendíamos para o mundo inteiro, não sei o quê, mas a gente tinha uma operação deficitária e a gente tinha uma dificuldade muito grande
e entender o seguinte, tá bom, eu tenho um ativo maravilhoso que é a marca, que é um foguete, mas eu não sei qual é o combustível para a propulsão desse foguete. E muito menos eu não tenho dinheiro para comprar alguém que me diga qual é esse combustível. Então a gente começou a entender o seguinte, o nosso combustível, a nossa energia, o que poderia efetivamente fazer aquele foguete decolar, eram as pessoas que estavam lá dentro, eram a valorizar a nossa marca e os nossos negócios, e a gente ter um endereço. Foi aí que o nobre senhor aqui, o Júlio Tacano, nos ajudou a fazer o nosso projeto de loja. E lá em 2006, a gente inaugurou o primeiro piloto de loja. E aí a gente passou a ter um endereço da marca de verdade, porque desde a década de 90 até essa data, os nossos projetos, eles não tinham estratégia de visual merchandising, eles não tinham estratégia de consumo de energia, eles não tinham eficiência luminotécnica, não tinha nenhum tipo de estratégia. Era uma loja que a gente pendurava produto. Então, a gente começou a investir em coleções, saímos de 2 coleções para 6 coleções ao ano, mais 4 fast fashions, que é o que a gente faz hoje, e investimos nas nossas marcas, as principais marcas da companhia, principalmente a marca-mãe, que era a marca Hering. Com esse investimento, a gente começou a entender o seguinte, olha, a coisa funciona, o negócio dá dinheiro, vende. Agora é o seguinte, como é que eu faço para isso aqui crescer, né? A gente falou, bom, não tem outro jeito, vamos buscar dinheiro no mercado. Fizemos o IPO em setembro de 2007, a gente fez um IPO, e aí a empresa se capitalizou, e aí já com a casa organizada, com o projeto de loja, com o projeto dos modelos de negócio, que eram vários, tudo organizado, tudo resolvido, a gente buscou dinheiro no mercado, e a gente efetivamente começou a fazer o plano acontecer, começou a investir tanto lá em produção, em pessoas, como na própria expansão, no crescimento da rede Hering Store principalmente, que é um dos negócios que eu cuido lá, né? Aí eu trazer um pouquinho do resultado disso, né? Infelizmente eu estou com o slide um pouco atrasado aqui, mas eu acho que dá para a gente ver ali. Eu não sei onde fica o laser. Enfim, acho que dá para a gente ver aqui. A gente saiu de 2007 de um faturamento de 400 milhões de reais, isso é como corporação, e chegamos em 2011 a 1 bilhão e 600, o ano passado 1 bilhão e 800, esse ano a gente deve passar de 2 bilhões, um pouquinho de 2 bilhões. A nossa margem EBITDA saiu de 2007 de 14% para 29% em 2011 e 29,5% em 2012, continua crescendo. O ROIC não é mentira aquele número, é 48,5% mesmo. A gente tem um modelo de negócio que o nosso ROIC ele é muito alavancado porque a gente não coloca tanto dinheiro no bolso. A gente cresce muito com o dinheiro do franqueado. Então a gente acaba investindo muito mais em capital, né? Máquinas e equipamentos. Então a gente consegue perceber que a estratégia funcionou. E aí a gente entende o seguinte, né? Putz, a gente tinha a nossa marca, que era o nosso principal ativo, a gente tinha as pessoas que estavam lá, estão lá até hoje. Quem fez isso, houve meia dúzia de pessoas contratadas lá para colocar esse plano em funcionamento. O resto das pessoas estavam lá. Então a gente tinha inteligência, a gente tinha os ativos, e a gente conseguiu o dinheiro, e a gente fez isso com a companhia Hering, né? Então a gente tem um modelo operacional que ele permite um ROIC muito alavancado. Ele é muito enérgico desse jeito, porque a gente consegue fazer pouco investimento e alavancar resultados muito expressivos, porque a gente cresce muito com o dinheiro dos outros, entre aspas, que são os nossos parceiros comerciais. E aí, olhando aqui um pouquinho para o próximo slide, a gente vê o seguinte, isto aqui foi construído só com isso aqui. A gente não tem absolutamente nada mais do que isso aqui. A gente tem a marca-mãe, que é a Hering Store e a Hering Kids, a PUC, que é uma marca voltada para o público AB, uma marca de nicho, bastante direcionada, é uma grife, uma moda italiana que a gente comprou há muitos anos já.
E a Desarme, que é um jeans casual, também voltado para o público AB, um público jovem, com mais informação de moda, e esse é o nosso modelo de negócio. Esses negócios aqui, as 3 primeiras marcas, elas operam no canal franquias, no canal lojas próprias, no canal varejo multimarcas, na web, com o e-commerce, e no mercado internacional. A gente distribui tudo isso aqui também no mercado internacional. A gente tem franquias na América Latina também. A Desarme, a gente tem uma loja flagship hoje, que é um piloto do projeto para a gente tentar amadurecer e entender se isso também pode um dia se tornar uma rede de franquias ou não. A gente faz isso com muita responsabilidade. A Hering Kids a gente pilotou durante 2 anos, para depois fazer o rollout para a franquia. A gente aprova isso no conselho de administração da companhia, para depois fazer o rollout. A loja tem que parar em pé, senão a gente não faz. E esses projetos, né, o projeto Hering Store, Hering Kids e a PUC, foi a KT que nos ajudou a conceber também. Aqui eu tentei trazer, de forma resumida, estou tentando resumir, o que é meio difícil, mas eu estou tentando resumir um pouquinho o que foi isso tudo que eu contei daqui para trás, né? Então, a gente olha que lá em janeiro a gente tem a identificação das tendências. Esse é o nosso core business. É identificar a tendência, é desenvolver o planejamento do produto internamente. A gente tem as nossas equipes de estilo que viajam para a Europa e Estados Unidos 4, 5, 6 vezes por ano, traduzem a tendência, né, tropicalizam a tendência. A gente define se vai ser produção ou sourcing, quer dizer, aí é o make or buy, o que a gente vai fazer. Hoje, aproximadamente 35% é sourcing, a grande maioria internacional. E depois a gente tem as lojas, que é o nosso ponto de impacto com o nosso consumidor. A gente acredita que, além da mídia digital, as lojas são o nosso principal ponto de impacto com o consumidor final, o nosso cliente. A gente encerrou o ano passado. Bom, ali só para finalizar, esse modelo aqui fez a nossa receita líquida lá de 2005 inverter o gráfico. A gente vendia 63% de produtos básicos, hoje a gente vende 40% de produtos básicos e 60% de moda. A moda agrega valor para o negócio, valor percebido para o cliente. Ela tem ticket médio, então o faturamento das lojas cresce muito quando você vende mais moda do que básico. A gente tem lojas que faturam quase R$100 mil por metro quadrado hoje no Brasil. Esses canais de distribuição, a gente entende que é também um dos grandes pilares da nossa estratégia de negócio. Um dos grandes ativos que a gente tem são os canais de distribuição. Então, a gente está em todos esses canais de distribuição. Os números estão um pouquinho desatualizados, porque acontece muito rápido. Então, a gente encerrou o ano passado com 515 operações Hering Store no Brasil e 20 operações na América Latina. A gente encerrou o varejo multimarcas com 16.500 pontos de venda, mais ou menos, aproximadamente. A PUC encerrou com 78 lojas. A Hering Kids, a gente fez o rollout da franquia, iniciou o ano passado, em julho, inauguramos aproximadamente 30 lojas. A gente tem 30 lojas em operação Hering Kids desde o meio do ano passado. E a gente tem o mercado internacional, basicamente a América Latina, que a gente aprendeu que o que a gente não sabe fazer, a gente não deve. Então vamos fazer primeiro a América Latina, que a gente já sabe que não é fácil. Aqui é só para a gente ver um pouquinho a rede de distribuição da Hering. No último ali, a gente está com 2011, mas 2012 a gente está falando aí de 630 operações, mais ou menos, todas as nossas marcas, né? Esse foi o crescimento. Quando eu comecei a trabalhar na Hering, a gente tinha 6 lojas próprias e 2 ou 3 lojas no projeto novo, né? Hoje a gente tem 60 lojas próprias, a gente tem quase 520 lojas já num projeto atualizado. E a gente continua querendo crescer muito e continua querendo crescer os same-store sales da venda. O nosso objetivo é fazer com que o nosso franqueado ganhe dinheiro e fazer com que o consumidor cada vez mais se atraia pelos nossos produtos e busquem a nossa marca como solução de vestuário para a família, né? Aqui é, resumidamente, um pouquinho do desenho da estratégia. A gente tem um horizonte aí de chegar em aproximadamente 600 lojas Hering Store em algum momento. Eu gosto de dizer em algum momento, porque se eu não fizer no final do ano, né, meu chefe me pega, né? Em algum momento eu tenho que fazer isso aí.
Mas a gente já revisitou esse plano, a gente já anunciou isso, inclusive. É que só o RI pode falar isso, eu não posso, mas como já é público, eu posso dizer que a gente já tem um universo um pouco maior, o universo é de aproximadamente 800 lojas, Hering Store, né? E ali está um pouquinho do desenho, do direcionamento para onde vai a abertura dessas lojas, né? A gente vai muito para o interior e um pouco menos para a capital, de acordo com o próprio crescimento do país, né? Então, nosso principal ativo, no final das contas, foi o seguinte: era a nossa marca, era a própria marca Hering, e a gente só precisava azeitar o negócio e colocar um pouco de combustível no foguete. Isso tudo está trazendo alto valor percebido, está trazendo o aumento do ticket médio, está trazendo uma melhor experiência de compra no ponto de venda, que é um excepcional ativo que nós temos, porque o consumidor visita essa loja todos os dias. São 520 outdoors, 240 cidades, 148 franqueados, 72 mil metros quadrados de ABL, é muita coisa. Isso tudo no Brasil inteiro. Estamos em todos os estados do Brasil. A gente tem só no estado de São Paulo 240 lojas. E cabe mais, eu costumo dizer. Aqui eu vou só vender um pouquinho o peixe, porque eu não podia perder a oportunidade, né? O projeto Hering Kids é uma realidade. A gente tem hoje 30 lojas em operação. Eu tenho esse ano, por enquanto, 22 contratos assinados para a gente abrir daqui a pouquinho aí em franquias, né? A gente deve encerrar esse ano com aproximadamente 60, 70 lojas Hering Kids, de um universo de 250 aproximadamente, que é onde a gente pretende chegar. Também não temos data para chegar. O importante é chegar e chegar direito, né? Deixa eu ver, eu só não queria invadir a apresentação do Júlio. Eu queria só dizer o seguinte, que a semana passada a gente, com tudo isso que a gente conseguiu fazer, a gente recebeu alguns prêmios, o Júlio vai falar, mas a semana passada a gente também recebeu uma notícia com muito orgulho, que a gente hoje é a 6ª marca mais valorizada do Brasil, marca de varejo. A primeira é a Natura. E a gente está na frente de gigantes do varejo nacional, e isso dá muito orgulho para a gente, né? E aí só faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade de tratar desses ativos que são os nossos parceiros comerciais, os nossos franqueados, os nossos colaboradores, os nossos parceiros de negócio, como a própria KT, a Expor, que é o nosso fornecedor estratégico, a VSL, os Auri VSL lá de Canoas, que é o nosso fornecedor estratégico. A gente trata com muito carinho isso, porque a gente sabe que a gente não teria feito isso aqui se não fosse essas parcerias, né? Então, enfim, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer por ter sido convidado. Espero que eu tenha conseguido transmitir aí a expectativa de todos e conseguir transmitir um pouquinho da história da companhia Hering, que é uma empresa simpática a todos nós, né? Estão todos convidados a visitar a fábrica lá, o museu, a visitação é aberta, monitorada, pode mandar e-mail para mim, para o Júlio, a gente dá um jeito. Muito obrigado.